Direitos Humanos. Um mês após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Plano Aberto recebe um professor do curso de Direito da UFOP para discutir o assunto. Veja ainda as opções culturais do fim de semana. E uma reportagem especial vai falar sobre Tiradentes e o significado do feriado do dia 21 de abril. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre direitos humanos. No último sábado, dia 14, a morte da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou um mês sem qualquer avanço significativo no esclarecimento do crime. Segundo a Anistia Internacional, a falta de respostas para crimes como esse aumenta os riscos e as ameaças aos defensores dos direitos humanos aqui no país. E um relatório da própria Anistia, divulgado em fevereiro, chama atenção para alguns dados. Segundo o documento, o Brasil é o país das Américas que mais mata ativistas de direitos humanos, como a Marielle. Nos últimos 3 anos, foram 62 assassinatos dessa natureza. E a morte da vereadora reacendeu as discussões sobre o tema. Afinal, o que são direitos humanos? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o Felipe Comarella, que é professor de Direito aqui da UFOP. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. Professor, eu começo com a pergunta que abriu a entrevista. O que são direitos humanos? Bom, Vitor, os direitos humanos é um termo utilizado para condensar um conjunto de direitos que são superiores à própria existência do Estado, cada país, que buscam garantir condições mínimas de liberdade e dignidade para as pessoas, para o ser humano, pela própria razão dele ser pessoa. Ou seja, nasce com ele, é inerente à sua característica como pessoa e que serve para protegê-lo tanto em relação ao Estado, quanto também da atuação da própria sociedade. Sim, professor, o caso do assassinato da vereadora e Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, expôs muito preconceito e uma certa desinformação sobre o assunto. Por que muita gente associa ainda os direitos humanos à defesa de bandidos? E você usou o termo-chave, desinformação. Nós vemos cada vez mais rotulagens em relação aos direitos humanos. Parece que o assunto direitos humanos só surge quando ocorre uma chacina numa favela na busca de bandidos, ou quando os presos fazem uma rebelião para demonstrar que eles estão em condições subhumanas e que querem respeito. E aí surge sempre alguém para dizer, essas pessoas não merecem respeito, como se de fato essas pessoas não fossem pessoas. Na verdade, direitos humanos é muito mais do que proteger essas garantias, porque todos nós, como pessoa, e não importa o que nós fizemos durante a nossa vida, nós continuamos sendo pessoa. Nós temos que garantir uma esfera mínima de dignidade. E essa ideia de que os direitos humanos protegem bandido, ela tem que ser mudada a concepção por um simples fato. A própria alimentação escolar da criança é um direito humano. A proteção do meio ambiente é um direito humano. Será que é só bandido que tem direito humano? Ou será que o que está faltando é a minha compreensão de que o direito humano é importante para todos, independente do que a pessoa fez, um crime ou não? Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa pesquisa é de 2016, 57% da população concorda com essa frase, bandido bom é bandido morto. O senhor acha que com essa afirmação há também uma violação aos direitos humanos? Talvez. Entender essa afirmação? Entendo o que eu vou dizer. O direito humano garante a sua liberdade de expressão, até para você ser contra ele. É um direito humano que eu devo reconhecer. Eu não posso homogeneizar, dizer que todas as pessoas devem pensar igual. Mas o que eu tenho que chegar é um ponto de que tenha respeito pelo que as pessoas pensam. O problema dessa frase está no tratamento que eu dou à pessoa. Porque eu olho para ela como um objeto, uma coisa que eu simplesmente descarto. Ao ponto de falar que bandido bom é um bandido morto. E aí direitos humanos não são para pessoas, somente as pessoas ditas direitas, que fazem o correto. Elas são para todos. Então não são direitos humanos para humanos direitos.
São direitos humanos para toda e qualquer pessoa. Professor, esse preconceito pode ter a ver com o fato de que muita gente associa os direitos humanos a certos partidos, aos partidos de esquerda principalmente? É importante destacar que, de novo, é a desinformação, a falta de uma educação mais voltada para essa prática de direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos é que leva a essa percepção. A gente precisa compreender que os direitos humanos surgem de um momento de evolução da sociedade. Se você for fazer uma regressão, direitos como propriedade foram direitos impostos pela própria ideologia liberal, que é um pouco mais de direita, contra o Estado, dizendo que o Estado deveria respeitar esses direitos. A própria ideia de intimidade, de vida privada, também são ideias que não estão vinculadas a ideologias de esquerda ou de direita, mas são ideologias de humano. O que a gente precisa romper é, de novo, taxar aquele que eu não gosto como defensor de uma ideia ruim e só pelo simples fato de que eu não concordo com ela. Quando, na verdade, o pano de fundo é respeitar o direito de todos. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos. E denúncias de crimes contra os direitos humanos podem ser feitas no Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. É só ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país. E a UFOP possui um núcleo de direitos humanos que recebe denúncias feitas pela comunidade acadêmica e por toda a comunidade de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. As denúncias devem ser cadastradas no site ouvidoria.ndh.fop.br. Neste fim de semana, Mariana recebe a 15ª edição do EREM. O evento, que é gratuito, vai ser realizado na Praça Tancredo Neves e vai contar com shows, palestras e apresentações. A programação completa você encontra no site da Prefeitura de Mariana, no endereço mariana.mg.gov.br. A Fundação de Arte de Ouro Preto realiza nesta sexta-feira, na Praça Antônio Dias, em Ouro Preto, a primeira edição do Cestas Abertas de 2018. Oficinas, palestras e mostras sobre linguagens artísticas fazem parte da programação, que tem início às 8 da manhã e segue até às 6 da noite. No domingo, Mariana recebe o projeto Banda na Praça. Dessa vez vão se apresentar as bandas centenárias de Santa Cecília, de Passagem de Mariana, e São Caetano, de Monsenhor Horta. O evento é gratuito e está marcado para começar às 11 da manhã. E nesse sábado, dia 21 de abril, é comemorado o Dia de Tiradentes. A data remete à morte do Inconfidente Mineiro, um dos principais líderes do movimento, que nasceu aqui em Ouro Preto e lutava contra o domínio de Portugal. Mas a história revela também detalhes curiosos e importantes que vão muito além do espírito sonhador e revolucionário exaltado nos livros. E é um pouco dessa história que você vai ver agora na reportagem da Kellen Barros. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O apelido foi dado graças ao trabalho de dentista que exercia entre diversos outros ofícios. Foi na cidade de Ouro Preto que ele articulou uma das revoltas políticas mais importantes da história do Brasil. Mas quem foi Tiradentes e o que ele fez exatamente? Foi um dos nossos... Gente, meu Jesus, que branco que me deu. Tiradentes foi um membro da Inconfidência Mineira, né, e teve um papel importante durante a Inconfidência, nossa, sei lá, me embalei agora. Para o historiador e pesquisador José Efigênio Pinto Coelho, Joaquim José da Silva Xavier era um homem de posses que articulou a Inconfidência Mineira com os colegas que também eram da elite mineira. Alguns pertenciam aos altos escalões do poder militar e da igreja. Não dá para saber quem é o Tiradentes. Assim, cada autor vai colocar a sua faceta a favor ou contra o momento político. Então, o primeiro livro que nós temos, que cita Tiradentes como um personagem da Inconfidência, é até em inglês, né, um tal de Soltei, mas fala muito pouco e fala mais da história do Brasil, de Minas e cita rapidamente. Mas aonde vai frisar e que vai influenciar todos os outros historiadores, professores, jornalistas, escritores principalmente, é o José Norberto de Souza. Por quê? Ele vai escrever um livro no período da monarquia, mais ou menos em 1850, agradando Dom Pedro II. Então ele vai chamar Tiradentes de louco, de pobre
que não tem nada a ver com nada, que ele é um maluco no meio dos ricos e que a Inconfidência Mineira não passou de uma revolução de poetas. O historiador explica ainda que o movimento foi importante na luta contra o domínio português, mas somente após a proclamação da República é que a revolta foi reconhecida nacionalmente. O dia 21 de abril passou a ser um dia sagrado. É o dia mais importante do Brasil. E tem que ser, porque daqui um homem saiu com a ideia da liberdade. Não é uma brincadeira você dar sua vida por uma ideia. Em 1892, 100 anos após a morte do principal articulador da Inconfidência Mineira, um monumento foi erguido em um dos pontos turísticos mais visitados de Ouro Preto, a Praça Tiradentes. O dia 21 de abril se tornou feriado e hoje Tiradentes é considerado patrono cívico da nação brasileira pela Lei 4.867. O título é uma homenagem às pessoas que se destacaram executando ações valiosas pelo país. Logo à frente da estátua de Tiradentes está o Museu da Inconfidência, que guarda objetos valiosos da vida sociocultural mineira dos séculos 18 e 19. Mas o que mais chama a atenção de quem visita o local é o Panteão dos Inconfidentes, onde estão os restos mortais de alguns dos envolvidos no movimento e partes da forca usada para matar Tiradentes, assim como itens pessoais usados por ele. A diretora do museu afirma que conhecer essa história é importante para qualquer geração. A inspiração dessa Inconfidência, desse movimento, é importante para a gente poder entender que esse país ele só será algum país se todo mundo estiver incluído nele. E um acordo entre a Prefeitura de Ouro Preto e o Governo do Estado vai alterar o formato da cerimônia do dia 21 de abril esse ano. O objetivo é reduzir os impactos causados pela enorme estrutura que todos os anos ocupava a Praça Tiradentes. Agora o evento vai ser realizado em 2 etapas. A parte cívica, que envolve o hasteamento da bandeira, a salva de tiros e a colocação de flores no monumento dedicado a Tiradentes, vai continuar na praça. A Prefeitura de Ouro Preto e o Governo do Estado não souberam informar se a praça será aberta ao público. Já a entrega das medalhas da Inconfidência vai ser realizada no Centro de Artes e Convenções da UFOP a partir das 9 da manhã e será apenas para convidados. E a gente fica por aqui. Você pode assistir a entrevista de hoje na íntegra na nossa página na internet, youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.